Olá, pessoal. Eu sou a Nena Borba e hoje o recorte é sobre o artista Francisco Toledo. Eu vou conversar com a professora e pesquisadora Vanessa Daniele de Moraes, que desde sua graduação tem como tema a escatologia e a abjeção. Vanessa, eu gostaria de dizer que eu fico muito honrada de ter você aqui no canal. E sempre que eu penso, né, nessas pesquisas que a gente quase não tem acesso, eu fico muito emocionada, né, porque o meu autor, né, o Valêncio Xavier, que eu estudei e estudo por muitos anos, também foi um caso, né, de não ter uma boa divulgação agora, jamais, mas no início, quando eu comecei a pesquisar, eu me sentia muito sozinha também, né? E quando eu comecei a ler um pouquinho da sua tese sobre o Toledo, eu senti um pouco meio Vanessa, né? Nos arquivos, né? Nessas viagens em busca, né? De transformar um desejo numa escritura, né? Então, Vanessa, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu te passo a palavra e hoje vamos para o México. Obrigada, Nena. O prazer é meu de estar aqui. Eu tenho acompanhado o seu canal com outros pesquisadores, né, falando sobre suas pesquisas, às vezes diversas da nossa, mas muitas vezes tem uma sintonia, né? Então, para mim é um prazer e eu te agradeço pela oportunidade de estar, além de conversando com você, expondo um pouquinho dessa minha pesquisa, né, aqui no Brasil. Quase não se conhece sobre esse artista Francisco Toledo que eu pesquisei. Obrigada. Imagina, Vanessa, eu que agradeço. Como que se deu esse teu primeiro contato, né? Como eu apresentei, você vinha trabalhando com escatologia, né? Com abjeção, mas eram em outros autores, né? Então, quando e como que se deu esse teu primeiro contato? Então, desde a graduação, eu pesquiso algo relacionado à escatologia, estudei O Cheiro do Ralo no cinema e no livro do Lourenço Mutarelli, na graduação. Depois, no mestrado, a professora Ana Luísa Andrade me orientou um trabalho que foi assim um mosaico de objetos, mas tudo relacionado também com a abjeção. Trabalhei com a Paixão Segundo GH, né? Essa coisa dela engolir, desejar aquela barata e olhar com curiosidade para aquela gosma branca, e também outros objetos. Por exemplo, pensei a abjeção como na Segunda Guerra Mundial, aqueles montes de corpos em Noite Neblina, de Alain René, né, que são dejetos aqueles corpos. Então, esse já era um tema assim, que sempre me tocou. E aí, ao final da dissertação de mestrado, já não cabia mais nenhuma bibliografia, e o Rodrigo Lopes de Barro, que é nosso colega também e professor pesquisador, estava acho que em visita por Oaxaca, aqui no México, e ele foi numa exposição que se chamava Los Quadernos Insomnes de Francisco Toledo. E ele lembrou da minha pesquisa, porque Toledo trabalha muito com abjeção. E aí ele me mandou o catálogo de exposição, e nesse catálogo é uma compilação de vários cadernos que Francisco Toledo desenhou na década de 80, de 85 a 87, e dentro desse catálogo tinha os Quadernos de la Mierda, que foram 15 cadernos que ele desenhou, né? Mas tinha outros também, Quadernos Insomnes, Quadernos de los Gatos, Quadernos Rojo, eram mais de 20 cadernos, assim, acho que eram 27 cadernos. Então, eu fiquei fascinada pelos Quadernos de la Mierda, mas não tinha mais espaço na minha pesquisa. E eu pensei, num outro momento, pode ser num doutorado, eu vou pesquisar os Cadernos de la Mierda do Francisco Toledo.
Só que eu passei 6 anos, assim, afastada da academia, a vida foi me levando para outros caminhos, e quando eu voltei, eu já estava morando em Brasília, e o professor Gustavo de Castro, que era da comunicação, tinha estudos afins com a escatologia, a abjeção também, ele estudava o feio, o grotesco, e aí nosso contato foi, assim, algo promissor, né? Então, nesse primeiro momento, eu pensei, eu não vou estudar só Toledo, eu vou estudar os dejetos do corpo, e o Toledo seria um dos capítulos com a merda, mas eu tinha pensado em estudar o sangue menstrual, o vômito, e terminar com a animalidade, né? Que são os nossos instintos. Mas também o doutorado, fiz o sanduíche aqui no México, que estou aqui agora, mas foram me levando para esses caminhos de Francisco Toledo, e a minha tese virou só ele. Sim. E como que se deu esse recorte, né? Você fala que foi aos poucos, mas o que te levou a ficar apenas nos cadernos, né? É uma série de 15 cadernos, né? Porque você analisa no final, né, no terceiro capítulo, algumas imagens, né? Como que se deu a metodologia, né, para você chegar a definir essas imagens, a temática? Sim. Até a qualificação, eu estava com essa ideia, né, de fazer um dejeto do corpo em cada capítulo da minha tese. E aí, quando foi aprovada o meu doutorado de sanduíche para vir aqui para o México, eu percebi que não teria muito espaço para falar de tantas coisas, ia ficar muito fragmentado, e foi por isso que eu decidi transformar tudo em Francisco Toledo, e também Alfredo Lopes Austin, que é um historiador daqui do México também. Ele estuda as cosmologias, cosmogonias, esses povos, entre aspas, né, primitivos, essas civilizações antes da colonização no México, os mitos, né? E existe um livro que se chama Una Vieja História de la Mierda, que também foi o Rodrigo. O Rodrigo, ele é responsável por muitas escolhas minhas, porque ele sabe, parece que isso vai agradar a Vanessa, e ele me manda, e realmente. Então, ele estava no Texas, e ele me mandou da biblioteca lá, ele falou: Vanessa, olha esse livro, Una Vieja História de la Mierda. É um livro de mitos que o Alfredo Lopes Austin, esse historiador mexicano, recolheu das civilizações antigas aqui, e não é assim de um local específico do México, é do México todo, várias etnias, e aí ele vai trazendo essas histórias que eram contadas antigamente sobre a merda, e que foram se perdendo no tempo. Então, a minha ideia, a partir da qualificação, e quando eu decidi realmente vir para o México e me focar nisso, por que essas histórias foram desaparecendo? O que aconteceu com a nossa cultura atual, que não se pode falar de merda assim abertamente, né? É falta de educação, não é civilizado. Então, eu fui estudar, até no segundo capítulo da minha tese, eu foco mais nisso, as questões do civilizado e do incivilizado. Por que essas histórias foram sendo apagadas? As histórias são tão geniais, Nena, desses mitos, sabe? E se falando abertamente, e hoje não mais, né? Que aí eu fui para Norbert Elias, né, com o processo civilizatório, inclusive ele fala, os mitos eles não devem ser analisados, né? Então eu não faço análise dos mitos na minha tese, mas eu mostro eles apenas, porque se você analisa um mito, ele vai muito pelo pensamento do Levi-Brun. Se você analisa um mito, você está colocando o seu ponto de vista ocidental, né, a sua cultura em comparação com outra, e não era esse o meu objetivo. Vou ler dois mitozinhos curtos, assim, só para ter uma ideia de o que são essas histórias, né? Uma delas é de Juárez de São Mateus del Mar, de Oaxaca, que diz: se as galinhas têm as patas machucadas, se coloca um pouco do seu próprio cocô, mas deve-se ter cuidado de que seja cocô de cor café,
Ainda que seja medicina para animais, um velhinho usou este mesmo cocô para repor o ímen de uma moça. Então, isso é uma das histórias. Tem uma outra que se chama O Produto, de Zapotecos de Juchitán, Oaxaca. Quando o forasteiro se desculpa para se retirar a um lugar isolado, os juchitecos o seguem com cautela para identificar depois o lugar exato de sua estadia e poder conferir em suas fezes o seu caráter. É corriqueiro, é cortesia dos juchitecos, não consideram iguais todos os estranhos. Talvez por isso os espanhóis, dissimulados, conhecendo a existência de técnicas similares, prefiram cagar no mar ou escondidos. Então, essas histórias foram me chamando a atenção e eu fui fazendo esse caminho, assim, para pensar as coisas da moral, das etiquetas, né? Tem também o Laporte, que é Dominique Laporte, francês, que tem a história da história da merda. E aí ele vai usar essa questão da sujeira, dos dejetos do corpo, pensado em uma contraposição com a linguagem também. A linguagem também deveria ser polida. No século XVI, estava em voga muito usar termos franceses, porque era muito chique, né? Os talheres na mesa, esses costumes, esses hábitos que se passaram a ser valorizados, em detrimento, inclusive, da cultura alemã. Se você usasse palavras em alemão, não ficava de bom tom em os catecismos, né? Tem Erasmo de Roterdã também já educando as crianças desde pequenas aos bons hábitos, aos bons costumes. Então, a minha tese, ela foi mudada, assim, depois da qualificação e depois que eu vim para o México, porque eu vi que não dava para fazer vários dejetos do corpo, porque só a merda e só essa história dos apagamentos dos mitos já dava muito pano para manga, assim. E você quer que eu fale um pouquinho da minha metodologia, né, Nena? Sim, se possível. Tá. Então, eu acabei, assim, descobrindo com um professor que me orientou aqui, Dr. Carlos Molina, um autor que é o Michael Baxandall, que ele, quando ele vê uma obra de arte, ele pensa que você primeiro precisa descrever para depois explicar uma obra. Então, o Ítalo Calvino, com Palomar também, ele descreve muito. Então, primeiro a gente tem que colocar no verbal aquilo que a gente está enxergando, para depois conseguir pensar sobre a obra. E foi por esse caminho que eu analisei posteriormente os desenhos do Toledo e usei isso não só para analisar os desenhos do Toledo, mas para descrever os meus caminhos. Então, a minha tese é um pouco assim desse lado etnográfico, né, de descrever como que eu fui buscando, que foi muito burocrático para chegar até os cadernos, que na verdade eu só tive acesso às fotografias dele. Se você quiser, eu até posso falar sobre isso também, mas foi muito burocrático estar no México e triste também, e não poder ver os cadernos. A Secretaria da Fazenda, que tem esse material, ela só me passou as fotografias em alta resolução. Eu entendo, já é um material de arquivo, né? E geralmente esse arquivo está digitalizado. Ainda para a gente, enquanto pesquisador, né, é uma oportunidade, né, de fazer uma análise, mas não tem a mesma. A gente ainda precisa, né, da aura. Parece que a gente ainda precisa manusear, tocar o material, né? Mas eu também entendo que para manter alguns materiais há necessidade também de ter um pouco de cuidado, né? Ainda mais se tratando de um material perecível, né? Papel, né? E também eu acho que as técnicas que ele utiliza, né? Nesses cadernos, também eu acho que em contato, né? Se eles são manuseados, eu acho que talvez danifiquem, né? Um pouco. Sim. E tudo isso eu considerei, Nena, né, pensar assim,
por que esses cadernos são tão escondidos. Várias coisas assim me passaram pela cabeça, coloco isso na minha pesquisa. Uma os cadernos de La Merda foram muito rechaçados, né? Tiveram muitas críticas. Quando foram expostos em Guadalajara, Oaxaca, cidade do México, no livro de visitas, as pessoas escreviam assim: esses cadernos, essa obra de Toledo, essa série, fede tanto quanto a própria merda. Então, teve muita crítica negativa, inclusive de ensaístas mexicanos, críticos de arte aqui, mas, por outro lado, teve muitos críticos que falam que esse é o ponto alto da obra de Toledo, como Raquel Tibol, por exemplo. Ela não é muito afim da obra dele, mas essa série, para ela, é o que agrada mais. E pensando nessa questão da preservação do material, isso sim eu considero, Nena, né, que pode deteriorar o material, o pesquisador fica mexendo, mas eu fico pensando também que expor esses cadernos, porque eles foram despregados da sua estrutura e colocados em molduras, né, para uma exposição, isso deteriora muito mais do que eu acho um pesquisador estar com todo o equipamento de proteção ou só apenas ver numa vitrine, sabe? Porque o que me incomodava esse fato de eles não permitirem o meu acesso? Saber se realmente estava ali, porque existe um periódico de esquerda que se chama La Jornada, aqui no México, que a biógrafa Angélica Abelleira, ela diz no livro dela assim, que quando Toledo doou essas obras para a Secretaria da Fazenda, ele pediu que não ficassem lá guardadas na Cidade do México, na Secretaria da Fazenda, que fossem colocadas no MACO, que é o Museu de Arte Contemporânea de Oaxaca, porque ele vivia em Oaxaca e como um outro artista mexicano que ele admirava muito, Rufino Tamayo, também ele tinha morrido e a cidade não tinha nada dele, tudo foi para a Cidade do México, para outros lugares. O Francisco Toledo disse: eu vou fazer a minha doação, mas eu gostaria que fosse para Oaxaca, que estivesse exposto lá em Oaxaca. E daí, segundo essa biografia da Beira e da La Jornada que ela pesquisou, foi para Oaxaca num carro blindado, foi muito protegido essa obra. Então, tem várias vertentes assim que eu me levava a pensar, será que onde está? Será que foi roubado? Porque quando também eu entrei em contato com a Secretaria da Fazenda, eles me pediam, por favor, para não divulgar essas imagens assim, sem o consentimento, eu assinei um documento e tal, porque também as obras do Francisco Toledo já estavam na Itália sendo plagiadas. Então, eles têm esse cuidado assim também. Mas eu pensei, e será que... Eu sempre fico pensando, será que está aqui? Porque é uma pulga que ficou atrás da orelha, assim, sabe? E o professor Carlos Molina, ele me dizia: Vanessa, o fato de Francisco Toledo doar também os Cadernos de La Merda como a sua série escolhida para essa doação, pode não ter sido em vão, porque os autorretratos dele vendem muito. Então, se tem que ficar algum trabalho dele mais recolhido e mais inacessível ao público, que seja esse da merda, que não foram muito bem vistos por muitas pessoas, né? Continuando com essa série, você comentou anteriormente que essa série foi produzida na França, né? Então, pensando nessa questão da escatologia, os franceses, eles têm uma reação um pouco diferente, né? Eu não sei se você gostaria de comentar um pouquinho sobre isso, se há alguma pesquisa, se há algum momento da sua pesquisa em que você se dedica a pensar que ele escreve, né, que ele faz esses desenhos num lugar que é um pouco mais aberto à escatologia, né? O Francisco Toledo foi um artista que começou muito jovem, assim, com 19 anos ele já consegue seus contatos, ele sempre desde pequenininho, né,
demonstrando assim para a família que o foco dele era o desenho, desenhava na parede da casa, tal, mas aos 19 ele veio morar na cidade do México, né, porque ele passou a infância em Minatitlán, Veracruz, tal, e ele morou um tempo com a tia dele em Oaxaca e depois veio para a cidade do México. Aos 19, quando ele conseguiu uma bolsa em Paris, ele foi morar lá, e o Otávio Paz, que meio que deu esse apoio para ele, porque tinha a casa do artista, a casa do estudante, que estava para quem estava iniciando uma carreira nas artes lá, Otávio Paz conseguiu essa moradia para o Toledo, assim. Então, desde muito jovem, ele teve essas influências, mas até um envolvimento que ele teve com a Bona, que era a mulher do Otávio Paz, eles romperam, e ele ficou sem esse apoio de Otávio Paz. Mas tinha Rufino Tamayo, que era outro oaxaquenho, que foi para ele sempre uma inspiração. Apesar, né, de ser aqui de Oaxaca, no México, o Rufino Tamayo também esteve em Paris com sua esposa e foi como um padrinho para o Francisco Toledo. Então, ele não foi nesse período, logo aos 19, que ele fez essa série, foi um pouquinho com 20 e poucos, mas quando ele estava lá em 85, 87, foram nessas noites de insônia que ele começou a preencher esses cadernos, né? Então, eu tenho reflexões assim também sobre a insônia, que Cioran, por exemplo, diz que o nosso desespero é infindável, e o ser humano é o único animal que tem vontade de dormir e não consegue. Então, eu faço reflexões assim sobre insônia também, e aí você está falando de Paris. O Francisco Toledo, ele sempre fala que não tem muitas influências, apesar dele visitar cidades e museus na Europa, ele gostava muito de Picasso, Paul Klee, Miró, e ele diz assim: mi arte es una mezcla de lo que he visto y de otras cosas que no sé de dónde vienen. Me han influido el arte primitivo, pero también los locos, los enfermos mentales y sobre todo Rufino Tamayo, oaxaqueño com quem tive muita cercania em Paris. Bom, ele pintou em Paris, mas eu não sei se expôs. Eu acho que não expôs imediatamente. Eu não sei se... Isso é um questionamento que eu faço. Eu não sei se ele preencheu esses cadernos já com a pretensão de ser mostrados um dia, porque os cadernos são algo íntimos, né? Que a gente escreve como esboços, apesar que os dele foram feitos como um rascunho, um esboço, mas que se transformou na própria obra, não só um processo, um meio, mas como um fim em si mesmo, né? E então eu não sei assim se Francisco Toledo tinha essa pretensão de que fossem mostrados esses cadernos um dia, apesar de que em vida teve a exposição, então posteriormente isso eu sei que sim, né? Foi um consentimento dele. Mas a questão do europeu pensar a merda e do mexicano, por exemplo, tem muitas diferenças, e isso eu trato muito no segundo capítulo, de como o mexicano é contido, tanto na linguagem, né, nos palavrões. Nós brasileiros mesmo falamos muito mais palavrões do que os mexicanos, que têm uma entre aspas, uma educação, assim, um velo, né, de não falar isso. Imagina, então, numa mesa, e a merda como símbolo, que eu também trato isso, e o Alfredo Lopes Austin vai tratar na obra dele, Una Vieja História de la Merda. Ela tem muitos significados, né, no teatro, essa questão de se desejar sorte. Nena, e se me permite, eu vou ler o trechinho de outros símbolos que a merda tem também, né? Esse é pelos viés, assim, dos pesquisadores mexicanos.
Alberto Dayal e Jorge Bravo, e também Lopes Austin, falando sobre isso. Eles dizem que a merda simboliza riqueza e divindade, metais preciosos, ouro e prata. Os minerais, para os mesoamericanos, eram fezes dos deuses. O ouro simboliza a merda do sol, a prata a merda da lua. Essas são concepções herdadas dos antigos nauas. E aí, uns outros fragmentos. O excremento é morte e vida, pois é um dejeto do nosso corpo, mas pode virar adubo na terra. Eles destacam também a imagem do excremento como um falo. El excremento es el doble del falo, como el falo lo es del sol. El excremento es el otro falo, el otro sol. E eles dizem também que o excremento é um sol podre e que o ouro é luz congelada. Dessa forma, guardar ouro significa guardar tesouro e reter excremento. Tem alguns mitos, Nena, que fala até que o ouro significa... a merda, ela é um sinônimo de preguiça. Então, as pessoas mais gordinhas, a gordura dela significa preguiça. Então, assim, são várias símbolos que eu fui encontrando nesses mitos, não tentando desmistificar, mas apresentar na minha tese as concepções diferentes, né? Porque foi a própria sociedade moderna que colocou algumas concepções como tabu e hoje querem tirar esse tabu, né? Quebrar, romper o tabu. Pensando em Paris, né? Quando eu estava lendo um pouco do seu trabalho, você, em um certo momento, você vai falar, né, da questão do desenho, que Paris é essa cidade com desenho moderno, né? Sempre que a gente vai ler sobre Paris, né, em Baudelaire ou em Benjamin, sempre é a questão da modernidade, né? Esse desenho da torre, né, das galerias. E quando a gente vai para o trabalho do Toledo, o desenho que vem é um desenho orgânico, né? É um desenho que ele faz parte desse processo, né? Que poderia ser pensado esse desenho enquanto projeto, né? Enquanto um processo que vai acontecer, vai ser finalizado no futuro, né? Mas o que a gente percebe nessa série é que esse projeto ele se tornou uma parte da obra, né? E isso, para a contemporaneidade, né? Eu penso a contemporaneidade não como o presente apenas, né? Mas um período com características diferentes, né? Então, essa aqui, uma das características que eu penso que faz parte dessa contemporaneidade seria a questão realmente da abjeção, né? Ou essa escatologia, então, Cadernos de la Mierda, né? Pensar, refletir sobre a merda seria algo contemporâneo, né? E isso pertenceu tanto ao Bataille, né? Que tanto foi criticado também como voz de uma modernidade negativa. Também penso nesse sentido a obra do Sade, né, que também traz à tona todas essas questões, né, que perpassam a obra desses artistas modernos que foram considerados malditos, né? E a escatologia é uma dessas categorias, vamos dizer, que une alguns pensadores, alguns artistas, né? Eu acho isso muito interessante e me faz pensar numa outra passagem do seu trabalho que você fala sobre a questão do pensamento por imagem. Você vai trabalhar com o Toledo com essa certeza de que ele vem construindo uma obra em que o pensamento, em que o conhecimento é dado a partir de um pensamento por imagem. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho, se fosse possível. Sim, claro. Você começou a sua fala falando de Baudelaire, e eu vou começar por aí então, porque me fez lembrar que eu relaciono uma parte da minha pesquisa Toledo com Constantin Guy.
porque lendo Baudelaire, né, o pintor da vida moderna, ele fala que o Constantin Guy era aquela pessoa que pintava por recordações, ele usava a criatividade, não usava modelos, era a imaginação que guiava o pensamento dele e a obra dele. Ele não tinha modelos. E Francisco Toledo foi um artista assim que na biografia da Abeilleira, ela diz que os únicos momentos da vida de Toledo que ele pintou, baseado numa cópia, foi quando ele pintou a cadela dele e também quando ele fazia os autorretratos, ele usava um espelho. Mais nada. O restante, muitas pessoas associam a obra do Toledo com os mitos zapotecas, é a região de Oaxaca que ele está pintando, está trazendo mitos para cá, e ele diz, tudo isso que falam são tonterias, ele fala, porque se eu pinto um calçado, um sapato, eles já estão falando que é porque a minha tia é sapateira. Se eu pinto um inseto, dizem que é porque no Oaxaca se come insetos, mas é só simplesmente porque eu acho bonito. E ele pinta muito o que a imaginação vai trazendo coisas, recordações e tal. Então, essa proximidade do Baudelaire, né, falando de Constantin Guy, me lembrou muito o Toledo, assim, de pintar o que ele quer e, assim, não só o seu povo, porque Toledo foi um artista muito... não só intelectual, mas culto, sim mesmo, sabe? Ele fundou muitas instituições no México, principalmente em Oaxaca, Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, Biblioteca para Cegos, Jorge Luis Borges, Jardim Etnobotânico, Museu de Arte Contemporânea, o CASA, Centro de Arte San Agustín. Ele foi um ativista, além de artista. Então, o Instituto de Artes Gráficas, que Toledo fundou em Oaxaca, ele é a segunda biblioteca de artes maior do país, do México, perdendo apenas para o Instituto de Investigações Estéticas da UNAM. Então, essa coisa de Toledo pintar o que ele tem vontade é muito baseado nas literaturas também, porque ele é um sujeito que lê muito de todos os lugares, cultura oriental, as pré-hispânicas, mesmo ele não desenhando os mitos de acordo com o que ele via nos mitos, ele tem o conhecimento sobre isso, né? E esse livro que eu comentei, O Naveira História de la Merda, foi uma parceria com o Alfredo Lopes Austin, que também trata da merda, mas foi o seguinte, em 87, acho que já estava finalizando os desenhos dos cadernos de la Merda, ele propôs para Lopes Austin, que é um professor muito conhecido aqui no México, né, por suas pesquisas, e ele propôs o seguinte, a gente pode fazer esse livro, eu fazendo as ilustrações da merda de um México antigo e você recolhendo os mitos de vários lugares. E aí, quando foi para ser lançado esse livro, faltou dinheiro da editora e não saiu. E o Toledo estava lançando uma editora própria, que se chama Ediciones Toledo, só que também não tinha dinheiro para as ilustrações. Então, o que mais ele contribuiu nesse sentido para essa publicação foi com a capa. E os mitos que o Alfredo Lopes Austin recolheu estão na íntegra ali e apenas umas vinhetas, assim, uns cocozinhos de Toledo nas páginas, mas sem cores, né, por falta de dinheiro. Apenas 21 anos depois que o livro teve uma segunda edição, com 16 imagens, e 8 são de um caderno que ele presenteou para o Alfredo Lopes Austin, e mais 8 imagens dos cadernos de la Merda. Então, bom, e a minha metodologia, ela foi muito guiada por afetos, né? A Jolie, por exemplo, que ela trabalha com imagens e ela diz,
todo artista tem uma carga intelectual ali, mas se não for guiada por afetos, e também tem um outro crítico de arte, que é o... Coronel Rivera, ele fala sobre isso, assim, que a obra do Toledo, Coronel Rivera, ele diz assim, que a atração em grande medida está detida no inconsciente. As artes podem cativar por razões encontradas, elas nos perturbam ou nos prendem. No primeiro caso, elas nos roubam a quietude. Né? Aí ele diz, penso sobretudo nas obras com temática sexual, elas que tanto põem brasas, assim. Podíamos falar de um rapto, nos colocam em uma posição que a gente permite que nos arrebate, né? Então, a minha metodologia foi um pouco assim, primeiro pelas descrições, né? Esses pensamentos por imagens, que é muito baseada no pensamento de Ítalo Calvino, porque Ítalo Calvino, ele diz que desde a infância dele, ele tinha um livro de figurinhas, de coleções de figurinhas, e essas figurinhas foram formando as histórias na cabeça dele. São esses pensamentos por imagens, você constrói uma narrativa a partir das suas imagens. E o Toledo, como é um artista de imaginação, de não precisar da cópia, ele vai pelos recuerdos, né, pelas recordações das coisas, ou que ele viveu, ou que ele imagina apenas. Eu pensei que o meu trabalho ele poderia ir por essa via também, que é afetiva, né? Primeiro você se arrebata por uma obra que você não consegue nem explicar por quê, como diz o Coronel Rivera, e elas simplesmente nos tomam, nos arrebata, e aí, então, por isso que eu também fui pela descrição. Primeiro tentar descrever, porque a descrição, ela tem algo que é muito pessoal. Mesmo que você veja um quadro, você não vai descrever igualzinho a outra pessoa que ela está vendo a mesma coisa que você. Então, a narração, ela passa por essa coisa da linguagem, de você descrever o que você está vendo, mas também trazer coisas do seu inconsciente, da sua bagagem, porque às vezes você está vendo coisas ali que você viveu e que você consegue enxergar que outras pessoas não veem. Então, a minha metodologia, posteriormente, quando eu for analisar as imagens, ela vai por esse caminho, assim, primeiro eu descrevo, para depois eu trazer tudo aquilo que a obra me suscita, tudo que a minha bagagem, enquanto leitora, enquanto a experiência estética mesmo me proporcionou aqui no México. É por aí que eu fui no meu método. Mais uma curiosidade, Vanessa. Esses cadernos de desenhos, eles estão todos preenchidos com desenhos ou há anotações ou textos, recortes? Estou um pouquinho curiosa. Sim. Então, são 15 cadernos e na minha contabilidade deu 1.414 imagens. Quer dizer, imagens não, páginas. Por quê? Francisco Toledo era uma pessoa muito reservada, que não gostava de dar entrevista, de falar com acadêmicos, né? As pessoas costumam dizer que ele encarnava um personagem quando ele conversava, porque muitas vezes ele falava de obras que ele já tinha destruído, como se elas existissem ainda. Às vezes falava de obra que não era dele. Então, a gente não sabe até que ponto era uma coisa proposital, esse personagem de Toledo, ou se realmente ele estava pensando tudo isso, né? Mas ele era um tipo raro, que se diz, né? E eu nunca consegui conversar com ele mesmo, e essa formação na minha cabeça de quem foi Toledo foi muito também por essas negações dele, de eu não conseguir falar com ele, né? A biógrafa dele demorou 7 anos para conseguir entrevista, porque ele sempre dava uma desculpa. Hoje eu não posso, hoje eu tenho que fazer isso. Ou então, quando ele decidiu, eu não quero gravador, eu não quero que você anote nada, vai ser só conversa. Então, ele era uma pessoa muito reservada. E esse silêncio também está nas obras dele, porque os cadernos, eu leio assim, tem muitas páginas em branco,
Então, quando ele vai falar, a gente consegue encontrar entrevistas dele que você pode assistir, você vê que ele tem pausas, silêncios, assim, ele não tem uma fala contínua, ele é um homem de silêncios, reservado. Então, isso também aparece nos brancos das páginas, né? Eu me lembro muito da pesquisa da Raquel Stolf, que ela estuda o branco, os silêncios, e ela fala que existem 3 tipos de silêncio, o branco, de silêncio de brancos, né? O branco que veda e que preenche, o branco que é um vazio, que é o espaço em branco, que é o silêncio, e o deu branco, quando é a interrupção do sentido, o instante do não saber, o ruído. E eu vejo esses brancos na obra do Toledo, os 2 primeiros na obra e o terceiro na personalidade dele mesmo, assim, como um sujeito reservado que não quer se expor. E vou falar dos cadernos, Nena, assim, do acesso até eles, tá? E uma curiosidade, os cadernos de Lamerda, eles foram entregues para o governo, né? Vou falar desse programa Pago em Espécie. Esse programa, ele começou em 1957 e até hoje ele está em vigência, que é um programa do governo mexicano onde os artistas doam suas obras em troca de pagamento, não é doação, né? É uma troca. Eles passam as obras e tem a isenção de impostos, mas sempre são eleitos artistas para fazerem essas doações. Então, o Toledo doou em 2001, referente aos impostos de 2000. E aí, quando ele doou, muitas pessoas entenderam que Toledo está doando merda para o governo, como uma forma de protesto. E aí, as funcionárias do museu que me atenderam, elas disseram, a partir de 2000, 2001, os artistas que começaram a doar, né, que eram contemplados com esse programa, começaram a doar qualquer coisa, porque eles pensaram, se o Toledo pode doar qualquer merda, eu também posso. E aí, o que elas percebem é que antes tinha uma alta qualidade nas obras que eram entregues para o programa, e depois baixaram as qualidades porque eles entendiam que Toledo estava cagando para o governo, nesse sentido, assim. Mas elas mesmas dizem, é de muita qualidade os desenhos a não ser o tipo de papel, porque Toledo também ele desenhava em qualquer papel que ele encontrava, mas acho que os cadernos da Lamerda eu não posso dizer com certeza se o papel era de qualidade, mas ele tinha muito da experimentação também. Então, você estava falando das páginas, o que tinha, né? Esse título, Los Quadernos de la Merda, tem esse título porque tem também a merda ali, mas não é só e não é o principal. Na minha leitura, o que mais aparece nesses cadernos é a animalidade, é o animal, é a fusão do homem com o animal, é o coito da mulher com animais, essa fusão, parece, de natureza, sabe? Do híbrido entre o vegetal, sabe? Um plano humano e mais humano e o animal. Ele não desenhava tanto vegetações e pedras, assim, não. Uma outra fotógrafa e colega dele, a Flor Gardunho, sim, que eles conversavam muito. Mas o que eu vejo mais no caderno de Toledo era essa temática do animal e do humano se mesclando. Os insetos também estão muito presentes. Ele tem até uma série que chama Insectários, que ele adorava desenhar os chapulines, né, os gafanhotos. E aí esse programa recolheu esses cadernos de Toledo, mas foi aí que começaram as minhas buscas aqui, porque o programa não disponibilizou assim esse acesso visual, né? Mas com muita gentileza também me passaram as fotos e eu sou muito grata por isso. Vanessa, já nos encaminhando para o final da conversa, eu queria te perguntar, hoje, o que você indicaria para alguém que quer conhecer o Toledo?
Você indicaria alguma leitura, alguma imagem, algum site? Nina, depende da pessoa, porque são 3 livros assim que me chamam muita atenção e que eu indico para quem está começando, mas depende do que ela busca, né? Por exemplo, se quer conhecer um pouco da personalidade de Toledo e da obra gráfica, tem um livro que se chama La Mordedura de la Risa, um estudo sobre a obra gráfica de Francisco Toledo, que é de Verônica Volkow. Esse livro, assim, a gente sempre tem um preferidinho, ele é o meu, porque é uma poeta que escreve sobre Toledo e a obra dele, então é tão gostoso de ler, é poético, assim, você começar a formar esse imaginário de quem foi Toledo a partir da visão de uma poeta, sabe? Mas, infelizmente, não tem imagens nesse livro. Ela só cita o nome da obra e a gente tem que buscar. Mas, mesmo assim, é um livro que eu acho que vale a pena. O outro é Francisco Toledo / Carlos Monsiváis, né? Que Monsiváis é um ensaísta bem conhecido aqui no México. E aí, essa parceria de Toledo com Monsiváis, e eles eram muito amigos também, resultou nesse livro maravilhoso, que são ensaios críticos, mais as imagens do trabalho de Toledo, que tem uma série que se chama El Vento, como El Vento El Juárez, algo assim, porque Toledo desconstrói a imagem de Benito Juárez como o presidente mais famoso do México e faz umas colagens do Benito Juárez esquiando no casamento dele. É um livro assim irônico. Também tem nesse mesmo livro Nuevo Catecismo para Índios Remissos, que também é o indígena não sendo permitindo esse catecismo que eles dão, né? E o outro, Nena, é o Zoologia Fantástica, que é escrito por Borges, e em 84, Francisco Toledo ilustrou esse livro, porque ele já tinha sido publicado na primeira edição em 1957 pelo Fundo de Cultura Econômica. Mas em 84, o Toledo foi, depois da morte de Borges, foi convidado para ilustrar essas mitologias, esses seres imaginários que Borges coloca no seu livro. Vanessa, muito obrigada. Foi lindo ouvir você falar sobre Toledo, né? E essas indicações de leituras também eu fiquei super curiosa, porque eu conheço Borges, mas eu não conheço a poeta que você citou. Fiquei curiosa para poder conhecer um pouquinho também. Então, eu quero te dizer que é muito bom te ouvir. Então, deixo aqui meu agradecimento e também, né, já deixo o convite para a gente continuar a série de vídeos. Vanessa, então um beijo, um abraço e que logo, logo a gente se reencontre. Um beijo, Nena. Agradeço pela oportunidade de poder falar de Toledo e mando um beijo para todos que estão assistindo e para você. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe seu comentário e até breve.